O quanto de coisa que você já deve ter ouvido sobre obesidade, que é falta de força de vontade, que é só você querer muito, e entre tantas outras coisas que até dá uma desesperança, assim, de tentar alguma coisa, né? Meu nome é Tâmara, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e trabalho há mais de 10 anos com pacientes obesos em processo de emagrecimento e em processo de cirurgia bariátrica. E eu trouxe para vocês aqui hoje 10 mitos muito falados que eu ouço no consultório, com outros profissionais, e eu queria esclarecer para vocês de uma vez por todas se de fato isso aqui é mito ou se tem alguma coisa de verdade neles. Vamos lá, mito número 1. A obesidade é meramente uma questão de força de vontade. Falso. Gente, se fosse só força de vontade que determinasse a nossa vida, a gente estaria em outras condições, concorda comigo? Não, eu quero muito, a minha vontade é muito grande. E não aconteceu nada. O que acontece é que a obesidade, ela é uma doença multifatorial. O que isso significa? Que não é só comer ou só fazer atividade física que faz alguém emagrecer ou engordar. Existem condições metabólicas, genéticas, histórico-culturais dessa pessoa, ambientais, estruturais, emocionais que vão desencadear a obesidade. É mais ou menos como se a obesidade fosse um bolo. Para que eu tenha um bolo de chocolate confeitado com morangos, eu preciso primeiro dos ingredientes certos, na proporção correta, misturados e batidos de uma certa forma, numa certa ordem, colocados numa determinada forma, num forno específico, com uma temperatura específica, durante um certo tempo, esperar esse bolo esfriar e confeitar com um morango correto. Se eu tenho só ovo, só a força de vontade, eu não tenho uma obesidade, eu não tenho um bolo, entendeu? Então isso é um mito. Força de vontade não determina muita coisa, não. Especialmente obesidade. 2. Indivíduos obesos são todos sedentários. Incorreto. Tem muito paciente, muita pessoa obesa que ela é superativa. Inclusive faz muita atividade. Não só no sentido de uma atividade física, muitas vezes, mas no sentido de uma rotina muito ativa. Então é incorreto e até mesmo um pouco preconceituoso pensar que obeso é aquela pessoa que fica o inteiro sentada. Não é. E como a gente falou agora há pouco, a obesidade ela é multifatorial. Não é só a questão do sedentarismo que influencia. Terceiro mito. Terceiro. Todo obeso tem problemas de saúde. É um mito. Tem muito paciente que chega no consultório com os exames normais. Isso, inclusive, dá a falsa sensação de que o obeso ele é saudável. Acontece que não ter exames anormais não significa que o paciente obeso ele está saudável, assim como não existe somente pacientes obesos que estão com os exames ruins. Cada caso ele é individual. Tem muitas pessoas que demoram para descompensar nos exames, ainda que estejam com uma obesidade grau 3. É importante visualizar e analisar o contexto dessa pessoa e não somente taxar. Né? É obeso, está doente, uma doença acabou. É uma doença, mas muitas vezes ele não está com problemas ainda, entendeu? Quarto, dietas extremamente restritivas são a resposta para a obesidade. Não necessariamente. Quando a gente pensa em dieta e um tratamento, a gente precisa entender que a gente está tratando um indivíduo que tem um problema. Eu não estou tratando a doença, ponto. Entende? O tratamento ele tem que ser orientado. Para muitas pessoas, a dieta restritiva ela vai compor uma parte do tratamento. Mas dificilmente uma pessoa vai viver em dieta restritiva o resto da vida, até porque não é sustentável. E muitas vezes tem pessoas que nem podem começar uma dieta restritiva, especialmente pessoas que têm compulsão alimentar, porque aquilo vai gatilhar ainda mais um episódio de descontrole. Então, cada indivíduo tem uma necessidade específica, um padrão de comportamento e um padrão psicológico específico, uma história de vida específica. Perdão. E eu, como profissional, e qualquer profissional que você procure, tem que te olhar como indivíduo, não como uma coisa, entendeu? Então, a dieta restritiva, ela pode fazer parte, mas ela não necessariamente é a única coisa que vai dar certo e é o único tratamento prescrito. 5. A obesidade é unicamente uma questão estética. Gente, isso é uma coisa, inclusive, muito falada aí, né, no mundo, nas mídias. Emagreça para que você se sinta feliz, emagreça para que você fique bonita. E não tem nada a ver.
Eu, pessoalmente, posso ter algum tipo de questão com a minha obesidade, de me achar feia por causa dela, daquilo interferir na minha... E eu quero mudar aquilo. Assim como a gente muda, muitas vezes, o corte do cabelo. Muda, muitas vezes, a roupa ou alguma outra coisa. A obesidade, ela pode sim compor a minha questão estética. Mas a obesidade não é uma questão puramente estética. Ela é uma questão de saúde. Assim como eu posso ter problemas porque a obesidade está me afetando, ela pode causar outros problemas, inclusive psicológicos, relacionais. Ela pode causar mais problemas de saúde do que eu já tinha, antes de repente me tornar obesa, porque é uma doença inflamatória, endocrinológica. O acúmulo de gordura, ele prejudica o funcionamento do seu organismo. Então a obesidade não é só uma questão estética, pode compor para você um quadro de autoimagem que te incomoda e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ela não é só isso. 6. A cirurgia bariátrica é uma solução fácil. Gente, isso acho que é dos mitos sobre obesidade, essa é de longe uma das piores. Por quê? A obesidade é uma doença que precisa de um tratamento contínuo e crônico ao longo da vida. Fazer a cirurgia bariátrica não elimina o que você tem que fazer. Então, se eu tô obesa e eu preciso fazer atividade física, uma alimentação adequada, controlar minha ansiedade, o meu humor, com a bariátrica eu vou continuar fazendo isso. Porque se eu operar e não fizer nada disso, eu vou engordar de novo e talvez eu nem emagreça o que eu tenho que emagrecer. E talvez eu fique doente. Então, a bariátrica, ela não é fácil, porque se com a dieta eu tenho a opção de parar, vou viajar, vou pra praia, eu não quero pensar em dieta, você tem a opção de fazer isso e tá tudo ok. Com a bariátrica, se você descuida na alimentação, você pode passar mal, você pode ter entalo, dumping, você pode engasgar, você pode vomitar. Então, a cirurgia bariátrica, ela te dá consequências muito rápidas de coisas que antes você não teria. Fora que você vai continuar cuidando da sua alimentação, você vai continuar fazendo o tratamento convencional, você vai adicionar tudo isso à cirurgia bariátrica. E é um tratamento intenso, exige muito de cada paciente. Então, a bariátrica, de longe, ela não é mais fácil do que qualquer outro tratamento para obesidade. A obesidade afeta apenas adultos. Esse é um mito que até eu acho que não tá tão assim... As pessoas falam mais sobre isso, né? Existe obesidade infantil, né? A gente tem crianças que às vezes com 5 anos já estão com uma obesidade, crianças com 7, 8 anos que já têm um peso ali de um adulto. Eu já atendi pacientes de 10 anos, 12 anos que já tinham obesidade. Então, a obesidade ela é uma doença. Não necessariamente eu preciso ter anos de vida para aumentar de peso. Assim, 30 anos de vida. Eu posso começar com isso na infância. Eu já contei aqui no canal que eu mesmo fui uma criança que teve obesidade infantil e eu lembro, a partir dos meus 5 anos, eu fazia academia com 7. 7 anos estava lá, fazendo esteira, musculação. Então, assim, a obesidade ela afeta adultos e crianças. E não é uma questão de tempo de comer, né? Ela é uma questão multifatorial, muitas vezes tem a ver com metabolismo e genética. 8. Perder peso é apenas uma questão de comer menos e se exercitar mais. Se fosse, gente, a gente não teria tantos obesos assim no mundo, considerando que hoje a gente já tem uma população mundial aí, quase metade da população mundial já está acima do peso, já está obesa. Então, comer menos e se exercitar mais contribui para o seu tratamento, mas não é só isso que define. Existem outras coisas que precisam ajustar. Às vezes você tem que ajustar algum tipo de hormônio, às vezes você precisa ajustar alguma questão do seu metabolismo, às vezes algum déficit vitamínico. Por isso que a obesidade, o padrão ouro de tratamento dela hoje, quando a gente não está falando de bariátrica, é nutrição, atividade física, psicologia e endocrinologia. São os profissionais que você precisa ir, porque a gente vai equilibrando tudo para você chegar num peso normal, tá? 9. É tarde demais para mudar hábitos e perder peso. Mito. Nunca é tarde, gente. Mas eu já tô com 40 anos, eu já tô com não sei o quê, porque nunca é tarde para você mudar os seus hábitos. Se você precisa tratar a obesidade, sempre é tempo. Tenho pacientes de 60, 70 anos que estão lutando contra a obesidade porque nunca conseguiram lutar antes. Então, mudar hábitos, mudar alimentação, é uma coisa aprendida. Você não nasceu comendo e fazendo as coisas que você faz hoje. A gente aprendeu, né? A ter um paladar. Você pode aprender a ter outro. Porque a alimentação e atividade física não são as únicas coisas, mas elas potencializam muito a obesidade e também o emagrecimento. Então, nunca é tarde, tá? Tá em tempo.
E 10, nosso último mito é: a obesidade é puramente uma questão de falta de disciplina, associado ali com a falta de vontade, né, que as pessoas falam muito. E a questão, como a gente vem falando, entra na mesma regra de que a obesidade ela é uma questão multifatorial. Tem pacientes que são super regrados, super disciplinados, não comem fora da dieta, fazem atividade física, são disciplinados e não conseguem vencer a obesidade porque ela é crônica e muitas vezes está num grau de uma resistência do seu metabolismo que você precisa partir para uma cirurgia bariátrica. Então, e também tem pessoas, você deve conhecer alguém que come o que vê, assim, tipo, não tem regra, come qualquer coisa, não é disciplinado com nada, e a pessoa é magra. E às vezes você tá aí, né? Segunda a segunda na academia, fazendo tudo certinho e não consegue emagrecer. Porque a obesidade não é só sobre isso, tá? Então, gente, esses são 10 mitos aí muito falados e eu queria esclarecer para vocês, porque muitas vezes são mitos que começam a criar ideias falsas e a gente acaba desistindo dos tratamentos e não acredita que vai dar certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e me conta, tem mais algum mito que você ouviu por aí? Mais alguma fala que você fica na dúvida, será que isso aqui é verdade ou não? Se tem, manda aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E se a gente tiver vários, eu gravo um outro vídeo aí também pra gente conversar mais sobre isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos.